Um crítico apaixonado por arte, Jerry Saltz, disse uma vez que um museu é um buraco de minhoca para outro mundo. Se for verdade, o meu convidado é uma minhoca que vive cavucando túneis que ligam os humanos a universos paralelos. O curador e criador de museus e exposições, Marcelo Dantas, bem-vindo. Pô, obrigado. Como que você se define para quem não te conhece? Meu nome é Micélio Dantas. Micélio. Não, eu sou essa pessoa que meio que conecta coisas desconectadas, Sim. né? Micélio é aquele dos Micélio cogumelos. é aquela coisa que está por debaixo da terra, né? Que faz uma árvore falar com a outra, Sim. faz com que as identidades diferentes se conectem de alguma forma, né? Eu sou uma espécie de traficante. Gostei dessa definição. Traficante de conexões, Traficante né? de conexões, de ideias, de sensibilidades diferentes que de alguma forma fazem com que mude o prato que a gente está servindo. Mas na hora de preencher a ficha do hotel, Curador. Curador é aquela pessoa que de alguma forma vai buscar evidências ou processos ou coisas que transformem um desejo dentro de uma experiência real, tangível para outras pessoas, que faça a ponte, né, entre essa coisa imaginária, simbólica e tudo mais, e uma coisa vivencial, real, que você volte para casa com uma impressão, com um sentimento, com uma verdade. aposto que muita gente que não conhece você já esteve em ambientes que você participou da Um criação. monte. Vamos falar de alguns? A lista é longa, né? Os museus já devem estar dando quase uns 20 agora. Deixa eu começar por um que está num ponto fácil aqui da cidade de São Paulo, a Japan House. Japan House. Como que Claro. você entrou nessa? Foi engraçado, eles fizeram um headhunting, né, de pessoas, e aí num certo momento me procuraram para apresentar o projeto do que seria uma instituição que era muito voltada para ser uma espécie de showroom do Japão. E aí eu empurrei bastante o projeto para ele se transformar realmente num lugar cultural, que seria um espaço que seria ao mesmo tempo de design, ao mesmo tempo de arte contemporânea, ao mesmo tempo de tradições, e de alguma forma pudesse dar uma experiência da vivência do Japão. E hoje já é um lugar de alta visitação, no primeiro ano deu 1 milhão de pessoas e tudo mais. E agora eu estou fazendo o contrário. Agora eu estou fazendo o pavilhão do Brasil em Osaka, no Japão. Para quando? Para 2025. 2025. Você fala com muita tranquilidade do tempo, né? Porque a gestação de um museu, como que ela funciona? Ela pode durar anos. Às vezes você começa apenas com os desenhos de como você vai poder lidar com o espaço, com alguma coisa, mas até você conseguir as licenças, o dinheiro, a aprovação, às vezes passam 5, 6 anos. Uma das coisas que eu quero falar que você fez é o Museu da Natureza, Sim. na Serra da É um orgulho. Capivara. Que lugar é esse? É talvez o lugar mais importante do Brasil. Foi colocado dentro do parque, de fato, que dá conta de uma história que volta em como o homem enfrentou as mudanças climáticas. Quando? As diferentes mudanças climáticas, como a vida enfrentou as mudanças climáticas. E de tempos em tempos, umas espécies desaparecem e outras aparecem. Ou seja, que essa é um pouco a história do mundo. A história do mundo é de se adaptar às mudanças do clima. Ou seja, a natureza tem um senhor, tem alguém que está acima da natureza, que é o clima. Se o clima não permitir, não tem natureza. E esses museus como estão hoje? O Museu da Natureza está funcionando muito bem. E Tá ele lá. é devidamente visitado? Ele é visitado, eu acho uma das coisas mais lindas. Primeiro que ele está num município pequenininho, Coronel José Dias. Eu adoro pensar nisso, que o município tem 32 mil habitantes, né, e todos os 32 mil habitantes visitaram o museu.
Teve uma época que aqui no Brasil se falava: "Pô, brasileiro só vai em museu na Europa". Não é o que a gente vê. A gente vai em museu, tem fila, É, tem gente. isso é uma grande blefe. A elite brasileira só É, vai em museu na Europa, porque a elite brasileira só gosta de fazer certas coisas, tá, ou seja, também só vai na loja da Louis Vuitton não sei aonde, não sei o quê, faz sei. essas coisas que fazem. Mas o povo brasileiro, historicamente, o Brasil está sempre no ranking dos países com maior índice de visitação de museus do mundo. O que que faz a diferença, assim, entre um museu popular e outro que fica largado às traças, assim, que ninguém aparece? Linguagem, Linguagem. linguagem. É isso que é fundamental. Ou seja, o museu que dá o tapa na cara da pessoa que entra, ele exclui essa pessoa. O museu que te pega pela mão e que te traz, e que te aproxima daquele conteúdo e te inclui e te espelha um pouco lá dentro de alguma forma, te faz se sentir partícipe daquilo, muda a maneira como uma sociedade se organiza em torno daquele espaço. Museus são capazes de mudar, sim, mas não é qualquer museu. Hum, São museus que, de alguma forma, criam esse vínculo, que é a base de tudo, que é o vínculo afetivo. hum, Esse vínculo que faz com que a gente queira voltar num lugar e queira levar seu filho num lugar, queira levar seu hum. neto num lugar, Contar aquela queira história, né? quando vem um estrangeiro, você quer levar naquele lugar É, e você quer mostrar, você se orgulha daquilo, porque aquela história te diz respeito. é. É só sobre isso que é o papel do museu na sociedade, entendeu? É aquele armário especial que você mostra o que você tem de melhor. You can't find your girlfriend. Your boyfriend left you. But the party's still going on. Everybody here saying, see him kissing in the kitchen by the bathroom. Vamos falar de um outro que foi feito, que nós participamos, do Museu da Língua Assim, Portuguesa. a ideia nasceu em 2001, né, então Isso. fazem 22 anos. Numa época em que não tinha nenhuma referência sólida do que Hum, poderiam ser museus imateriais. E você lidar com um assunto forte, gigante, como a língua, é, mas intangível, né? Como é que é, pega na língua? Como é que como é que mostra? é, Né? E essas perguntas foram sendo desenvolvidas no processo da língua. E como criar, na realidade, experiências que emocionassem as pessoas com aquilo que elas já tinham dentro delas. é. Ou seja, o objeto do museu já estava dentro das pessoas. Você tem uma ligação de mais de uma década com o Weiwei. Ah, o Ai Weiwei. Quem é esse cara? O Weiwei é uma figura, talvez é um ótimo provocador, é um incendiário nato, né, uma pessoa que tem isso dentro de si. E eu gosto disso. Você fez uma grande, exposição dele no Brasil, uma na Oca, que Uhum. ficou muito marcante, que tinha umas melancias. A gente queria fazer uma imagem para o conceito de mutuofagia. Fagia, que foi um conceito que eu e ele brincamos no papel para dizer o que que é isso. Quer dizer, mutuofagia não é antropofagia normal, mutuofagia é quando os dois animais comem a si mesmos, um ao outro, ao mesmo tempo. Um está Simultaneamente. comendo o rabo do outro, enquanto o outro está comendo, Sei. e por aí vai. Eles vão se e o encontro da cultura brasileira com o Weiwei foi uma espécie de mutuofagia. Ah, Então ele falou: eu quero tudo o que o Brasil, de certa forma, me chamou a atenção, e eu acho que está nas frutas. ah. E pegamos 100 de cada frutas, né, e aí ele tirou a roupa, né, Ele, ficou pelado no meio dessas coisas e pediu para todo mundo jogar as em frutas dele cima dele. em cima dele, né, e ele ficava lá protegido, levando. Então era uma espécie de catarse, louca, né, uma espécie de encontro E é uma imagem com linda, fruta. É né? uma imagem linda, de um homem parecendo um bebê, né, É. é muito bonita essa imagem, porque É. do lado tem o filho dele, Ah, olhando, que também jogou as frutas nele, assim, todo lado. sei. Então era essa espécie de salada de frutas, É. né. Você vê que eu fiquei apegado na melancia, né? É. Que é uma fruta bonita mesmo, Mas né? o engraçado foi a fruta do conde, É. porque eu falei, a fruta do conde em inglês chama-se sugar apple, né, eu falei: "Isso é uma sugar apple", ele não teve dúvida, pegou a fruta do conde e mordeu, né, como se fosse uma maçã. O que que você está fazendo agora? É uma pergunta que eu não consigo responder para ninguém, mesmo a gente se conhecendo tanto. Como é que você consegue manter esses pratos rodando? Olha, tem um custo físico, né, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Semana passada eu estava domingo em Nova York, vim a São Paulo na segunda e na terça estava em Los Angeles. Mas Eh, para quê?
Você ia trocar de roupa? É tipo isso. Precisava descer para subir? Pior que precisava. O interessante desse momento é que eu me coloco num lugar que eu consigo levar coisas que nunca iriam de lugar para um outro lugar, assim. Sim. Então, trazer um artista da Etiópia e levar esse artista para o Japão, trazer um artista do México e levar para a Arábia, trazer um artista da França e botar no México, trazer essas coisas acontecendo agora no Brasil, sabe? E permitir com que essas pessoas tenham novos elementos para criar coisas que vão ser coisas originais, isso me motiva muito. Você citou o México, que tem coisa acontecendo lá. Tem. O que é? O México é um museu muito interessante, que foi criado por uma pessoa brilhante chamada Roth, que ele fez um museu todo construído dentro da natureza. Então é uma arquitetura biomórfica, né? É feito de coisas naturais, as paredes? Não, é isso? feito tem concreto, tem madeira, tem todas as coisas que precisam, mas é um negócio gigante no meio da selva que se constrói ali dentro e cuja proposição que eu dei para esse lugar é um lugar para que você faça. Primeiro, todas as obras são construídas lá. Lá no Faz lugar. lá no lugar e a provocação é: faça alguma coisa que seja relevante para pelo menos uma espécie além da sua. Seja ela uma aranha, seja ela uma abelha, seja ela uma cobra, seja o que for. Você tem que trabalhar com a consciência de que uma outra espécie existe. O que já saiu disso? Saiu uma casa de abelhas maravilhosa, construída a partir do cocô de vaca, né? Esculpindo uma arquitetura para abelhas meliponas, né, que passam a habitar essa grande arquitetura que foi construída para isso. Tem um monte de ideias, que são todas elas propostas, para a gente poder desvendar essa tênue relação que existe entre nós e outras espécies. Porque a gente tem uma atitude normal, qualquer outra espécie, tem uma mosca aqui, paf, um tapa em cima, acabou. E você não está entendendo que aquilo faz parte de um ciclo, que é o próprio ciclo que te alimenta, que te faz viver, que te coloca dentro desse lugar especial. Então, é importante que a gente reconheça os vetores que nos tornam possíveis dentro do planeta, que não são só a gente. Nuestros abuelos que manejaban la abeja melipona es muy medicinal para toda la familia. Mis abuelos que manejaban hace años los jugones, ahorita y seguimos haciendo, enseñando a los niños para que no se pierdan. Eu andei vendo uns vídeos seus na Arábia Saudita. Nossa. Você pode contar o que você está fazendo lá ou o príncipe não vai gostar? Então, tem 2 projetos sendo feitos lá. Um projeto é um novo museu, né, que vai demorar uns anos para ficar pronto. Né, No deserto? No deserto. E tem um projeto de arte no deserto. De arte criada no deserto. Que aí são artistas criando obras de arte no espaço natural do deserto. Coisa que é uma coisa fabulosa de você poder oferecer a um artista quantos quilômetros quadrados você quer. Né? É uma coisa que é uma oferta que ninguém nunca fez. É para poder criar isso. E o que está acontecendo naquela região? Porque as um boom. notícias são boom. sempre da ditadura que existe ali. É um boom impressionante. Eles são donos dos maiores fundos do planeta. Assim. Quase todas as grandes corporações do mundo têm um big stake árabe. Eles decidiram, num certo momento agora, de construir um país. Levantar culturalmente, historicamente, infraestruturalmente o país ali dentro. Então vem uma dose de investimentos enorme. Agora, não se iluda, quer dizer, isso vem de uma monarquia. Né? Mas para o povo que está lá, é uma transformação gigante. Eu vejo pessoas extremamente felizes com o que está acontecendo. Porque depois de anos e anos de um país que era fechado até a visitação turística, né, ele vai começar a ter uma fronteira que vai ser um lugar desejável. E o que você vê para essa região? Assim, o que ela pode nos surpreender? Primeiro, a história. Tem um povo, esse lugar que eu estou trabalhando lá, a Lula, tem um povo que é o povo Nabateu, né, que é um povo que deixou de existir no ano 300, mas que tem 2.500 anos de história e que construiu Petra, na Jordânia, construiu a Lula, lugares assim com uma arquitetura fascinante, com histórias fascinantes, com histórias de convergência de povos
com a Rota do Incenso. É bem bacana. Eu não vou perder a chance de fazer a playlist dos seus museus favoritos. No mundo? Bora Ah, lá? Nossa, interessante. O que eu nunca deixo de ir é o Hangar Bicocca, em Milão. Eu acho que é uma das melhores curadorias e um espaço generosíssimo, com dimensões Que tem lá? maravilhosas. Arte contemporânea, essencialmente, projetos de arte contemporânea. É um espaço que eu nunca deixo de ir quando eu passo por Milão. Por quê? O que ele tem? Porque tudo é, primeiro, muito ambicioso, né, enquanto proposta curatorial, e tem uma liberdade. E uma coisa que é verdade é que eu sou um cara que eu sou muito associado à ideia de escala. Por isso que eu gosto de trabalhar na selva, no deserto, em grandes espaços, então, mas eu gosto de lidar com isso. Eu acho que quando você tem espaço, as ideias podem crescer. Eu trabalho com coisas intangíveis que gostam de transformar. O Hangar Bicocca, para mim, é um desses exemplos. Hamburger Bahnhof, em Berlim. Esse é um museu de arte contemporânea, né, também, que é uma antiga estação de trem, né, transformada nesse museu, que é lindo, que tem uma coleção foda e uma curadoria firme, excelente. Em Tóquio, eu tenho um espaço que eu tenho um carinho, porque eu gosto da diversidade que eles têm, que é o 2121 Design Site, que é do Issei Miyake, que ele criou um lugar para lidar com arte, design, cultura, processos e tudo mais. Eu acho que é um modelo de museu contemporâneo. Você trabalha com essas coisas sofisticadas e também com conteúdos extremamente populares. Adoro. Eu estou falando de exposição do Roberto Roberto Carlos, Hebe Camargo. Camargo, Marcelo Taz. Como que funciona? Foi uma alegria trabalhar com você e o Roberto. Lembra? Inesquecível, né? Como que é? O que muda na linguagem? Eu acho que a beleza da coisa é o seguinte: a gente desenvolve um skill na vida, né? Um jeito de fazer as coisas e tudo mais. E os grandes problemas da sociedade popular, você deve usar esse skill ali também. Como é que você transforma o Roberto Carlos, que é uma coisa que está dentro da memória? Ou seja, de novo, eu queria o Museu da Língua, está na mesma categoria. Eu já cheguei com a língua dentro de mim. Eu já cheguei com o Roberto, eu já sei cantar Roberto Carlos antes de entrar dentro da sala. Eu já sei que aquilo tudo já está dentro de mim. Eu só preciso dar o ignite, ligar a chama para isso acontecer. E isso causa memória, causa emoção, causa o encontro das pessoas e permite também um exercício de linguagem, que permite que você teste, né, e faça com que as pessoas convivam, né, com novas linguagens para lidar com algo que está dentro delas. Eu acho uma prática ótima, eu me orgulho de ter feito todos esses projetos. Acho que são projetos que atingiram grandes quantidades de público que eu não teria como atingir de nenhuma outra maneira, e que, ao mesmo tempo, fizeram com que pessoas fossem sensibilizadas por outros jeitos de fazerem as coisas. Vocês estão vendo pelo jeito que ele fala que, além de curador, ele é meio curandeiro também, né? No próximo bloco, nós vamos para um outro nível do joguinho da arte. Nós vamos falar justamente de xamãs, novas formas de juntar natureza, tecnologia para contar histórias, com Marcelo Dantas. Até mais. O alemão Rudolf Arnheim, professor de psicologia de arte em Harvard, passou a vida tentando entender como funciona a arte. Aí mandou essa: o espectador é convencido pelos seus próprios sentidos de que ocupa o centro do mundo, um mundo que muda conforme ele se move. O curador Marcelo Dantas, meu convidado, usa a tecnologia para criar museus, exposições, experiências. E agora ele vai nos dizer: ô Marcelo, tem um quê de ilusionista nessa sua profissão? Então, é engraçado porque eu trabalhei agora recentemente com Leandro Ehrlich, né, que as pessoas às vezes chamam de ilusionista, porque ele faz uma espécie de, parece ser uma coisa de magia. E parte da história toda é não ser ilusionista, é deixar o truque explícito. Qual obra dele que isso A fica? piscina, né? É um clássico. A piscina é maravilhosa. Todo mundo entra dentro de uma piscina, tá lá, e aí tem água em cima de você,
Você está dentro da água e o outro está dentro da água, em cima e embaixo, e as pessoas estão ali achando que está todo mundo se enganando. O melhor território que a arte pode estar é no lugar da dúvida. Quando você duvida do que você está vendo, quando alguma coisa gera essa fricção, isso te leva a te fazer o quê? Aquilo que você gosta de fazer. Perguntas. A senhora é comunista? Eu sou comunista? É? Por que os jockeys são baixinhos? Por quê? Senhor Nabi, o senhor é brasileiro? O que é mais importante do que Copa do Mundo? É curioso esse mundo que a gente está vivendo, porque parece assim uma pegadinha, né? Parece uma coisa que vai contra aquilo que a gente estava pensando que ia acontecer. Parece, mas ao mesmo tempo está na cara que há um empoderamento da tecnologia com a própria tecnologia que está indo, que é um caminho que é linear, você vê isso. E o bonito é que todo mundo achou que isso ia ser um robô no passado, né? O futuro do passado era um robô, e não é. Não. O que é? É uma inteligência. É uma inteligência É uma onisciência. por escrito, inclusive. Onisciência. Uma linguagem, né? Essa ideia de que algo pode saber tudo é algo muito, muito especial. Eu acho que a gente nunca teve perto desse lugar na história da... E isso vai acontecer? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Quem que sabe tudo? Você que não tem acesso. Me responda, quem que já sabe tudo? O que está por detrás de todas essas portas para as grandes inteligências artificiais tem um nível de onisciência que é assustador. A gente tem que lembrar que toda a internet foi baseada em tráfego de dados. Isso. Era só você dar play aqui, tocar aqui, mandar um negócio aqui para lá. Então era só o que estava em jogo na internet eram realmente dados. Agora mudou o jogo. O que está em jogo é o processamento. De fato é a inteligência, é o cálculo. Coisa que a gente sempre manteve muito ocioso. Porque era só indexação, indexação, indexação. Agora virou uma outra coisa. É quem que dá conta desse volume. Quem é que vai dar conta de processar isso tudo junto? Né? Isso é inédito. Inteligência artificial aprende jiu-jitsu e diz: vou apanhar geral de porrada, você não está mais seguro? A arte e a tecnologia sempre estiveram juntas, desde os riscos na caverna até a inteligência artificial, passando pelo Leonardo da Vinci e tudo. Por que hoje existe essa excitação com a tecnologia? Eu acho que nem tem mais tanta excitação com a tecnologia, porque a tecnologia já virou a vida. Né? Ela já se naturalizou de tal forma que ela já está... Ela já é. Ela já é a coisa. Não dá nem para olhar mais para a tecnologia. Você, tipo, olhar o celular na sua mão já é parte do seu cérebro. É como o troço funciona, já não é mais um negócio externo. Eu acho que o grande desafio hoje é o encontro de arte com biologia. Eu acho que aí tem um campo extremamente fértil, porque a gente é relativamente pouco conhecedor desses mecanismos, e isso é algo que vai mudar um pouco. E isso é uma coisa que você começou a estudar, né? As plantas, os rituais ancestrais. Tudo isso, eu acho isso fascinante. O que mais te chama a atenção dessas substâncias? O que me chama a atenção é que essa coleção de substâncias que conhecimentos ancestrais possuem levam a gente para um lugar paralelo de consciência que permite que você enxergue esse lugar onde você está. Coisa que é muito difícil de você enxergar a partir do plano em que a gente está. Então, se você, é uma espécie de satélite, que te joga para cima e te deixa ver o que está em jogo em cima da mesa. Para quem acha que esse papo está muito doido, você está falando de que substância? De tudo, de ayahuasca, de cogumelos psicodélicos, de sassafrás, de... O que é sassafrás, por exemplo? É uma árvore, uma árvore comum, relativamente comum, não, mas tem no Brasil, tem na América do Norte, mas que ela produz um óleo chamado safróleo, né, que é uma molécula muito semelhante ao MDA, não o MDMA, ao MDA. O MDA que foi uma molécula que foi desenvolvida na Primeira Guerra Mundial para fazer os soldados ficarem mais robustos e fortes, não sei o quê, mas resultou que não funcionou, porque os soldados ficavam amáveis e se abraçavam. Eles pegaram o negócio e jogaram fora. É uma substância que gera uma empatia, amor. Um negócio lindo. Assim, e como essa, existem outras substâncias, por exemplo, tem uma que eu recém descobri, um museu maravilhoso tinha esse negócio, que é a pulpa do ovo de uma formiga, que
ela apaga os efeitos do amor. Que é isso? Peraí. Isso é ciência, eu não estou brincando, é Como é que ciência. é? É a A polpa. ova A de uma ova formiga, você tem de que catar essa formiga, catar o ovo quando ela põe, Tá. e aí você tem que pegar a polpa do ovo, que é tipo a casquinha do ovo, E aí? e aí você tem que pegar aquilo e tomar essa substância, não precisa preparar em nada, né? Ela tem uma neutralização das endorfinas, essa é ciência boa. E ela neutraliza todos os efeitos dos mecanismos endorfínicos do amor. Do amor? Do amor. Então É um- você deixa de amar. Deixa de amar. Mas é bom ter um antídoto, né? Tipo, o que nós fizemos no México, uma das exposições que eu abri no México, que eu adoro, é uma exposição sobre Códex, criado em 1568 pelos jesuítas, com todas as plantas de poder da cultura maia, de 7.000 anos da cultura maia no México. Para que serve cada coisa e tudo mais. E tinha para enxaqueca, para isso, Sim. para aquilo, não sei o quê. Mas logo na terceira página tinha uma que eu amei. Ah. É a planta para tirar o medo. Olha. Que coisa empoderadora pode ser você ter uma planta que te faça tirar o medo. É dessas coisas que a gente está falando. Eu não estou falando de grandes químicas, não. Eu estou falando de químicas relativamente simples, Sim. que estão na natureza, escondidas aqui, ali, acolá, e que Sabedoria são carentes antiga. de interpretação. Só uma coisa muito importante. Esse livro foi feito em 1568 e ele ficou 450 anos guardado no Vaticano, exemplar único, inacessível. Ele foi publicado em 2020, uma cópia dele. Esses conhecimentos foram sendo Apagados. Literalmente. Aquilo que foi tirado do menu das pessoas. A Igreja Católica deixou aquilo fora do... Outro que volta agora com força, inclusive nas pesquisas, é a psilocibina, os cogumelos, né? Claro. O micélio, como você falou. O que essa substância pode nos ajudar a olhar para a arte de uma outra maneira? Olha, eu posso narrar um fato meu, que é muito curioso. Eu sou daltônico, né? E existe um teste de daltonismo chamado teste de Ishihara. Né? O teste de Ishihara é um teste que é uma bolinha com as coisinhas, você é capaz de identificar um número. Você faz para... Se você enxerga ou não enxerga o número. Se as pessoas normais enxergam, o outro não enxerga de jeito nenhum, então não tem jeito. E eu fiz o teste de Ishihara e tirei 6%. Quase nada. Quase nada, só o daltônico total. Aí, depois eu tomei o cogumelo. Uma hora depois eu fiz o teste de Ishihara e eu tirei 17%. Esperei 2 horas e fiz de novo o teste de Ishihara, o mesmo teste, com as mesmas coisas, e tirei 33%. Ou seja, se isso não é uma evidência de que é capaz de fazer você enxergar o mundo de uma outra forma, já é suficiente para mim como evidência. Ou seja, eu enxerguei 5 vezes mais do que eu enxergava antes. E você é daltônico e é curador de arte. Qual é o problema? Quem disse que a arte é só cor? Viva os cogumelos! Viva os cogumelos! E os cogumelos, atenção, os cogumelos não têm só a questão psicodélica, eles realmente têm uma capacidade curativa para a sociedade que é gigante. Que vem sendo estudado agora pela ciência, pelos todo médicos, vapor, né? todo mundo está abraçando isso, porque os recursos sintéticos que a gente tem estão chegando num certo limite. E a capacidade de interpretação da natureza está carente de ser olhado, por falta meramente de decisão, na realidade por um erro político do Nixon, essa é a grande verdade. Das pesquisas, que deixou né? tudo Você meio tá falando embaralhado, das pesquisas com Sim, porque as pesquisas são lisérgicos. fundamentais, né? Não só com os lisérgicos, é porque tudo acaba caindo dentro de um buraco negro, porque uma vez que você tem 1,5 milhões de tipos de cogumelos, só 10% deles catalogados, 90% deles não catalogados, tudo que está da área 90% está num buraco, numa zona cinza. Tem um cara aqui que a gente conhece, a sua frase que eu ouvi nas pirâmides do México mudou a minha vida. Nossa. Eu vivo, te adoro, André Bujan. Fiquei até com ciúme aqui agora. Que frase que foi essa que você falou por esse menino, André? E o que eu falei para ele? Não, foi bem simples a frase. Ele perguntou, como é que você dá conta
de tanta coisa. Pareceu com a tua pergunta. É. Eu voltei para ele e falei assim, André, eu simplesmente vivo. Vou vivendo. Vivo. E ele ficou com aquilo. É simples assim, Eu né? estava em frente a Chichén Itzá, Sim. quando ele me perguntou isso. É verdade. E foi muito, muito fofo, muito lindo. Ele fez uma música linda lá pro museu e ele é um cara muito, muito gifted. Um beijinho para o André. We say fora da casinha, but it's not fora da casinha, it's inside another planet. Dessas suas experiências xamânicas, qual foi a mais importante? A mais difícil de todas é a ayahuasca, com certeza. Né? Tem como descrever para quem não sabe do que é isso? Não, a ayahuasca é uma coisa que você tem que vivenciar uma vez na vida, né, pelo menos. Por quê? Porque é virar você pelo avesso, né? Eu acho que é bem forte. Eu só acho que só pode ser feita de forma ritualística, Ah, né? Só pode ser feita em grupo e só pode ser feita com a seriedade que isso exige. Agora estamos planejando um encontro de xamãs e tudo mais, de pessoas que vão se reunir na Amazônia. Ah, é? E Para quando? ano que vem. É que eu tenho que botar na minha agenda. Porque a ayahuasca, é bom que se fala, é uma coisa milenar. É uma coisa. E são substâncias que eram utilizadas por povos, né? A beleza do negócio é que tem conhecimento químico ali dentro bastante sofisticado. Conte qual é. Porque o DMT, que é o ingrediente ativo, ele existe em praticamente todas as plantas que tem no mundo, mas você precisa combiná-lo com esse inibidor de mal, que é um negócio que, se você não sabe o que é, você não sabe o que é. E esse troço que gera a química, né, na glândula pituitária, assim, isso é muito... Ou seja, são duas substâncias, uma protege a outra de não ser destruída pelo seu corpo. E aí ela é liberada. Ela é liberada e ela gera estado, ela no expande. cérebro. Tudo isso que a gente está falando, cogumelos, ayahuasca, o que você quiser, fazem parte de uma coisa que é uma missão humana, que é neuroplastia. Mudar o jeito do nosso cérebro funcionar. A programação. Porque a gente é fadado a repetir os mesmos erros. Over and over and over again. A gente vai lá e erra de novo, e erra de novo, e erra de novo. E eu acho que a capacidade da gente poder mudar o nosso jeito de pensar e mudar os mecanismos que fazem com que a nossa mente cometa os mesmos erros seria uma grande evolução. Agora, essas substâncias tão poderosas em grandes centros urbanos, sendo usadas de uma maneira não ritualística, como você falou, pode causar... Pode dar merda como qualquer outra substância, porque eu nem estou falando das substâncias ilícitas e tudo mais, estou falando só disso. Qualquer coisa que você gasolina, fogo, fósforo, qualquer coisa pode fazer mal feito. Agora, se você fizer isso com conhecimento, fizer isso com atenção, com a dosagem certa e com o espaço mental que te permita entender o seu sentido de propósito. Sim. Por que você está fazendo? Você que me ensinou isso uma vez, falou, você tem que ir com uma pergunta. Né? E essa pergunta é que modela, de certa forma, todo esse sistema de mudança da plástica cerebral que permite que a gente chegue nesse outro lugar de consciência e que talvez faça com que a gente tome outras decisões nas nossas vidas. Então, e não fui eu que te disse, foi um mestre, um xamã que me deu essa dica, que é muito curiosa, que é assim, tem uma pergunta para fazer para o ritual xamânico, senão a planta vai falar o que ela quer. Quiser. Pode me esculachar, eu não me importo mais comigo. Por quê? Porque as outras pessoas são tão importantes quanto eu. Isso! Não é? Tem uma missão linda que todas essas substâncias psicodélicas fazem, que eu acho que é muito poderoso, que é a ideia de dissolução do ego. Ou seja, você poder ter uma experiência na vida em que você se separa do seu eu, consegue ver o mundo. O que quer dizer isso? Dissolução do ego é a perda de todas as referências que fazem você existir dentro do espaço. De repente você está no espaço nu, aberto, nesse lugar
um espaço mesmo cósmico. Desprogramado. Inclusive separado do seu corpo. E Isso não dá medo? deve dar. Deve dar, Deve né? dar, pra Um muitas pessoas pouquinho. deve O dar. que fazer com esse medo? Tem uma plantinha lá no México que é ótima pra isso. Você come esse, depois... O Dantas, te ouvindo, eu fico com a impressão que eu estou falando com um xamã do século XXI. É isso? É aí que estamos? Não, eu só estou tentando conectar as coisas, um monte de fios desconectados. Assim, você se lembra de mim na magnetoscópio lá, cheio de fio, não sei o quê. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas é para lá que nós vamos. No próximo bloco, esse xamanismo do Dantas, ele passa por vários pontos, você já percebeu, né? Tem Japão, tem Bolívia, tem Rio de Janeiro. Não percam a viagem, a gente já volta. Na segunda metade dos anos 80, eu tinha acabado de chegar a Nova York para estudar na NYU. Eu estava num lugar provisório, uma espécie de república de estudantes perdidos em Manhattan. Toco o telefone e... Taz, é para você. Não podia ser porque nem a minha família, nem eu sabia aquele número. Do outro lado estava o meu convidado, o museólogo Marcelo Dantas. Ô Dantas, eu até hoje não entendi como que você descobriu aquele número, mas você é mesmo essa espécie de hackers, né? Que conecta a gente, né? Da onde vem isso? É vocação para diplomata? Eu não sei o que é. É uma vontade de... Eu não posso ver uma tomada que eu já quero plugar alguma coisa nela. Assim, eu tenho, Sempre foi assim. É uma curiosidade. Eu tenho uma visão de bird's eye, né, de olhar para o mundo desde cima e tentar fazer a correlação. Eu nunca penso no mundo enquanto um plano bidimensional que se aproxima, mas assim como um plano superior que você vê os vetores, para onde as coisas vão. Mapa. Eu amo mapa. E eu amo conectar coisas. Aonde fica a Namíbia? Aqui. Aonde fica a Austrália? Aqui. Aonde fica não sei aqui. O mapa estava aqui, só que não tinha mapa nenhum, a gente estava na cabeça, a gente era capaz de conectar essas coisas. E conectar pessoas, e conectar sensibilidades. Isso de fato, é onde o trabalho acontece. Eu vou dar um mapa da sua trajetória. Vamos ver se eu vou acertar. Você cursou Direito, estudou Diplomacia, foi aprender História da Arte na Itália e depois Cinema em Nova York. Eu esqueci, o que mais? Telecomunicações Interativas, depois eu fiz aquela pós, lembra? Comunicações Interativas. Telecomunicações Interativas. Exatamente, na NYU. O Fausto Fawcett falava que quando você chegou no Rio era como se fosse assim um grande navegador. Pedro Álvares Cabral nos trazendo as especialidades, os baús, né? com coisas, uns cabos, umas máquinas que não tinha no Brasil. E aí você chega em Copacabana num shopping decadente, talvez o primeiro do Brasil. Primeiro shopping do Brasil. E faz uma caverna tecnológica. Eu já estava nos tempos das cavernas, eu queria já fazer... O que era aquele lugar? A Magnetoscópio, um lugar muito importante que juntou toda uma geração de pessoas, conectou um monte de gente, Estamos falando de uma época em que o Brasil não tinha nenhuma permeabilidade ao mundo. Eu era uma espécie de mercador que trouxe aquelas coisas e falou, agora vamos trazer essa linguagem para cá para tentar exercitar isso e tentar fazer isso fazer algum sentido. Fala para mim, Cão, o que você fez? Eu tô fazendo pintura. Tô vendo. Ô Dantas, como que a Bolívia entra na sua... A Bolívia é o lugar da minha mãe, né? A minha mãe nasceu na Bolívia e a minha avó nasceu na Bolívia e é um lugar muito mágico, talvez o lugar mais bonito do mundo, na minha opinião. O lugar que eu tirei e vivi as imagens mais marcantes. Olha que eu viajei pelo planeta para cabo e rabo, eu acho que a Bolívia é imbatível. O Salar do Uyuni talvez seja o lugar mais bonito do mundo. E a Bolívia, ela tem uma coisa que é uma das poucas verdades das Américas, que é uma civilização que se manteve meio que afastada do processo colonial com tanta força como, por exemplo, o Chile aniquilou seus indígenas, a Argentina acabou com todos, etc. E tal. A Bolívia são esses povos, né, os quechuas e tudo mais, que se aglomeram no altiplano. Num lugar mais difícil. E mantiveram até. a sua língua, mantiveram seus hábitos, mantiveram a sua coisa. A minha filha, Catarina,
ela estava na Bolívia, encontrou com uma índia quechua, as duas conversando, e aí é engraçado porque tem a ver com o negócio do André. E aí ela perguntou para ela, ¿dónde vives? Ela falou, em Rio de Janeiro. E ela perguntou, e você, onde vive? Eu só vivo. Eu só vivo. Ela vive, tudo que ela tinha na vida estava vestido no corpo Tava dela. com ela. Ela andava com aquela cesta, com aquelas coisas, e aquilo era a vida. Ah. Essa capacidade de integração com o ambiente e de entender a sabedoria das coisas, do mundo e dessa interação, isso está bastante preservado na Bolívia. E ali na Bolívia tem uma conexão com o Japão. Ah, tem. Essa história, ixi, a gente não vai ter tempo para contar isso tudo aqui agora. Mas tem uma conexão fortíssima assim, com o Japão, que tem a ver com o meu avô, que tinha uma outra mulher, ao mesmo tempo que tinha com a minha avó. E aí, essa mulher Uma era outra japonesa. família? Uma outra família, eram duas famílias. E essa outra família era japonesa. Então, eu, na minha infância, a gente cantava musiquinhas que a gente achava que eram músicas quechuas, bolivianas, e eram, na realidade, músicas japonesas. E eu só fui descobrir isso no Japão. Out of the Blues, eu comecei a cantar uma musiquinha dessas no coisa, e o motorista do táxi continuou cantando, e a gente foi entendendo. Japão. Que isso, na realidade, era... E depois eu fui estudar todo o negócio. Porque é uma família paralela. Inteira, paralela. Eu tenho, então, sei lá, teoricamente 20 pessoas. Foi aí que começou a sua coleção de kimonos? Você tem uma coleção de kimonos? Não tenho kimonos, não. Eu uso, na realidade, roupa japonesa por uma coisa muito simples. São as roupas mais práticas do mundo. Porque você pode dormir com elas no avião e sair direto para uma reunião. Que se você precisar lavar ela, você lava com shampoo. Que roupa é essa que você tá? Seimiaki. O quê? Não é um kimono, não é uma roupa. É um tecido. Só que eles têm uma sabedoria de como fazer as coisas que é diferente dos outros. Não precisa passar, não precisa isso, não precisa aquilo. Então te dá um conforto, e um conforto físico. Eu acho que esses designers dão de pau em todos do mundo. Assim. Os japoneses. Eles são absurdamente precisos, né, em tudo. Coisas que só existem no Japão. Melancias quadradas. Os fazendeiros usam recipientes especiais para dar esse formato a elas. Mas elas são tão caras que as pessoas geralmente só as compram para ocasiões especiais. Por que o Japão está sempre olhando lá na ponta? Porque eles desenvolveram por conta própria as coisas. Enquanto que o resto do mundo vai num processo de intercâmbio, e o outro faz alguma coisa, aí troca com o outro, você faz melhor vinho, eu faço melhor queijo, você faz não sei o quê, o Japão teve que resolver tudo, porque eles eram uma ilha fechada durante 300 anos. Literalmente. Então, esse fato de ser fechado obrigou a eles a serem muito criativos e capazes de resolver, com os poucos recursos naturais que tinham, todas as coisas. Não desperdiçar. Eles inventaram tudo, inventaram papel de novo, inventaram vidro de novo, inventaram a cerâmica de novo, inventaram do jeito deles, não é uma receita trocada, porque eles não importavam absolutamente nada. Até hoje importam muito pouco. E aí começaram a inventar outras coisas como a câmera de vídeo, né? A tecnologia, a microtecnologia, isso tudo está muito na mão deles. Eles, mas o Japão perdeu muito um sentido do que eles estavam fazendo. Eles foram abalroados pela Coreia e pela China em vários aspectos e tem uma dificuldade hoje de se colocar no mundo. Eles se colocam hoje no mundo pelo nível da excelência, da super qualidade e tudo mais. Mas, por exemplo, é impressionante que o Japão não tenha produzido um carro elétrico até agora. Incrível, né? É impressionante. Porque a maior montadora do mundo é a Toyota. E eles sempre foram os mestres, né? Na eletrônica, nos anos 80. Não tinha nenhuma razão no mundo, a não ser o fato de que eles são muito ruins de fazer software. E talvez esse que seja o problema. Sempre que a gente se fala, você está num lugar diferente. Você tem ideia de quantas milhas? Eu voo mais ou menos 500 mil de milhas por ano. Isso significa... Você já fez algum cálculo? São 8 voltas na Terra, mais ou menos 8, 9 voltas na Terra por ano. E vale a pena esse negócio de ficar no avião? Taz, é o lugar mais produtivo que eu tenho na vida. É o banheiro de um avião. O banheiro de um Quase avião? tudo que eu escrevi na vida, eu escrevo sentado no banheiro do avião. E o pessoal fica lá esperando você sair? Eu faço de noite, assim. Fico em paz, ali tranquilo, ninguém me acessa, ninguém chega. Às vezes a aeromoça bate na porta, abre aí, cara. Morreu, né? Morreu, tá tudo bem?
Por que não na cadeira? Não, tem alguma coisa, tem um fetiche daquele Do lugar. útero. assim. Daquele lugar assim, neutro, onde nada. Nada tá em jogo. Mas agora você tem uma coisa inédita, que é uma casa fixa na cidade de São Paulo. Pelo menos A casa mas eu não tô lá. A casa só. É a primeira vez que você tem uma casa sua, casa própria, como se diz no Brasil. É porque eu sempre acreditei muito em que a vida muda e que a vida muda de configuração. Então eu ficava um tempo num lugar, essa configuração funciona para mim agora. Quando não funciona mais, eu vou para um outro lugar e tudo mais. Agora eu encontrei uma configuração que eu acho que é ok, funciona. Só que eu só esqueci de ficar lá. Só não fica. Você virou especialista em gastronomia quando? Eu, na realidade, não sou especialista. Eu adoro cozinhar. E eu tenho um processo que parece que é o processo de engenharia reversa da vida. Que é, Como é que se eu funciona? comi alguma coisa em algum lugar da vida, eu tento inventar maneiras de fazer aquilo. Sim. Hoje em dia eu pergunto para o ChatGPT se for. mas eu tento voltar nos processos e tentar descobrir como se chega nessas conclusões. Dá uma ideia de um prato complexo que você faz. Nossa, eu acabei de fazer um negócio que era quase impossível. Botarga de uni, ouriço do mar. Botarga é aquela coisinha que você faz com ovas de tainha, que você corta, você seca ela e tudo mais. E você fazer uni, que é o ouriço do mar, que é um negócio que é uma gelatina, conseguir virar uma botarga. Porque ele é muito frágil, ele dura muito frágil. pouco. Então você precisa você precisa salgar, desidratar, congelar e desidratar novamente numa sequência, sem que ele estrague e sem que ele coisa. É difícil. Usando o quê? Que máquina? Eu uso desidratadores, agora eu comprei um negócio que é um ultrasonic atomizer, um negócio que é um misturador ultrassônico que quebra as moléculas das coisas. Eu faço tudo meio alquimia, porque tudo isso para mim se confunde. Quando a gente fala do conhecimento da natureza e o conhecimento da gastronomia, para mim essas duas coisas estão uma em cima da outra. A qualquer momento eu vou inventar um peixe psicodélico, inclusive existe na África do Sul, tô doido para um dia conseguir um lá. Que você pega, tem um peixe que eu comi no Japão que o fígado dele tem poderes, não sei o que e tudo mais. Então, essas coisas para mim elas são a mesma coisa. Esse ultrassonic aí, você está falando, é literal mesmo. Esse equipamento fica na cozinha. Na cozinha, um ultrassonic, ele vai lá e ele quebra as moléculas das coisas e aí separa o que é fibra do que é ingrediente ativo. E você aí preocupado com uma batedeira de bolo, hein, pessoal? Olha só. Tô aqui fazendo aqui, eu chamo beiju. Mas é tapioca, mãe. O pessoal falou que é tapioca seguidor. Tapioca, eu chamo beiju, que é mais fácil. Quem quiser aprimorar os talentos culinários, precisa aprender o quê? Ingredientes. Olhar os ingredientes. Saber escolher um limão. Sabe, essas coisas lindas que as pessoas fazem, tipo ceviche de caju, ou, por exemplo, o que o Claude Rago fez uma vez, que é maravilhoso, e eu fiz também, fiz engenharia reversa dele, que era fazer um carpaccio de melancia, em que você desidrata a melancia e depois tempera ela como se fosse um carpaccio e come aquilo como se fosse uma carne, mas não é uma carne, é uma melancia. E eu já estou ficando com fome aqui nessa conversa. E ainda nas suas origens está faltando o Nordeste brasileiro. Sim, meu pai. Quem é esse cara? Sergipe, né? Sergipe é fabuloso. Adauri Dantas, meu pai. Adauri é um homem de teatro, ator, depois construiu uma empresa de indústrias químicas e tudo mais, mas foi dono do Teatro de Arena. No Rio? No Rio, ele morreu em 2018. E um cara que me ensinou muito, assim, de uma certa disciplina da vida, de uma certa maneira de olhar o mundo e uma generosidade de afeto que é ímpar. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Você é pai de 3 mulheres. Maravilhoso. E hoje acabou de virar avô. De novo. Pela segunda vez. Nasceu Caetano. Hoje, no dia que a gente está gravando. Coisa mais emocionante. O que está acontecendo aí dentro? Eu estou louco para pegar um avião. Cara,
é das coisas mais revolucionárias que você pode sentir na vida. É um amor, é um amor severo. O meu neto já é uma coisa, o José, que é eu tenho um Chico e um Caetano, José Francisco e Caetano. Mas o Caetano eu vou conhecer hoje, mas o José já é um ser que é de um afeto, é uma ligação maravilhosa. Para mim foi muito transformador, porque eu só tenho irmãs, só tive filhas, só trabalho com mulheres, né? E aí, de repente... 2 homens. Apareceram 2 homens, eu tive que aprender tudo de novo. Que eu não sabia, inclusive, porque eu também não tive esse pai jogador de futebol, andador de bicicleta, nada disso. Então eu tive que inventar esse avô e esse pai, essa coisa, tudo junto nesse momento. É muito especial ser avô, assim. Eu acho que é um dos amores mais gratificantes. Poder ser avô com muita energia ainda, com muita vontade, é bastante transformador. É próximo da imortalidade? Não sei. Não sei. Só saberemos no próximo bloco. Não. No próximo bloco não, porque está acabando não tem o programa. Bloco mais nada. Está acabando o programa. Só falta você me dizer, Dantas, o que é a vida? É olhar para as coisas sempre como uma coisa nova. Olhar tudo com o frescor do olhar novo. Isso é a delícia da vida, delícia de ter netos, delícia de ter amor, delícia de viver as coisas, é ser capaz de olhar com esse olhar curioso, novo. Só isso. Eu queria chegar até o último dos meus dias curioso. Ô Dantas, você tá indo para onde? Pro Rio de Janeiro. Fazer o quê? Ver meu neto. Conhecer meu neto. Vai ver a vida. É isso que você vai fazer lá? Sim. Não? Sim. Ô Dantinhas, obrigado aí pela viagem, que continua. O que fazer para sempre olhar para a coisa como se fosse pela primeira vez? Fique jovem. Vou seguir isso, valeu.